Paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes nessa noite? É uma alegria nós estarmos aqui no encerramento do janeiro missionário. 9 dias se passaram, né, pastor Edivaldo? E a missão está sendo concluída, está sendo cumprida. Quero louvar a Deus por estar aqui juntamente com os irmãos. Também louvar a Deus pela vida do pastor Edivaldo, que acreditou nesse trabalho e confiou juntamente com a pastora Nessi. Cadê a pastora Nessi? Está lá atrás. Deus abençoe todos os seus filhos, também toda a igreja Nova Vida com Jesus, que sediou o janeiro missionário em 2026. Então, quero louvar a Deus pela vida do Senhor e toda a igreja, todos os obreiros, os irmãos que trabalharam, as obreiras que cuidaram muito bem dos irmãos que vieram do Paraná, ajudando os irmãos do Pará, né, trazendo aquela janta abençoada. A janta estava boa? Maravilha, Deus abençoe. Vocês vão orar, né, por essas irmãs que ajudaram, pela igreja. Deus abençoe. Vocês foram bem recebidos? Maravilha. Ó, o senhor vai ser bem recebido quando for lá. Amém? É plantando que se colhe, né? Galinha caipira, glória a Deus. Aleluia. Açaí com camarão. Vai ter mais alguma coisa? Como? Picanha na chapa. Meu Deus do céu, tá vendo? Falaram por aí que ia dar picanha e não deram, mas lá tem a picanha, né? A bênção é grande. Maravilha. Meus irmãos, quero louvar a Deus também pela vida da minha família, que abraçou juntamente comigo esse projeto de estar aqui nesses 9 dias, de estar aqui juntamente com os irmãos, a minha esposa, Andréia Rocha, cantora Andréia Rocha, minha filha Leia Rocha, minha filha Lídia Rocha. A Leinha está com o pé ali, mas a bênção é grande. A minha sogra, missionária Sônia, Deus abençoe. Meu sogro, evangelista Ademir, Deus abençoe. E também quero louvar a Deus pela vida de todos os obreiros que aqui estão. O David, pastor David, Deus abençoe, que atravessou a Macedônia para estar nos ajudando. A missionária cantora Andresa Rodrigues, Deus abençoe. Também o pastor Geilson, um amigo, escudeiro, que está aqui conosco sempre, ajudando essa obra. A pastora Mara, Deus abençoe. A pastora Nádia, a cantora Dalma Santos, Deus abençoe. E os irmãos já falam da senhora. E aquela irmã lá, abençoada do Rio, vai vir? A benção é grande. Estamos felizes por vocês. Também os missionários que vieram lá do Pará, Deus abençoe. Pastor Alex, o evangelista John Leno, o pastor Elton John, cantor Ivan Santos, Deus abençoe vocês. Presbítero Josué. E a todos que estão aqui, a cantora Miriam, o seu esposo, Deus abençoe, missionário Souza, e a todos. Também está conosco o pastor, esqueci o nome, fugiu. Pastor Lelis, Deus abençoe, é um prazer recebê-lo aqui. Pastor Lelis, tem um lugarzinho aqui, ó, senta aqui, tem um lugarzinho aqui, encosta um pouquinho para cá. Pastor Lelis, Deus abençoe, esteve conosco aqui, parece que 2 ou 3 vezes, a terceira vez. Deus abençoe. A cantora veio, o casal vieram, cadê eles? Vieram ou não? Não chegaram ainda, né? Deus abençoe a todos os irmãos que vieram. Está ali também meu amigo, o presbítero Marcelo, estão lá no Paraná, e também atravessaram a Macedônia, diaconisa Fernanda, atravessaram a Macedônia e está aqui juntamente conosco para adorar a Deus. Deus continue abençoando vocês, a família de vocês, e tenha certeza que nós estamos sempre orando e intercedendo por vocês, amém? Deus abençoe a todos que estão apoiando, abraçando esse trabalho. Meus irmãos, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus. Nós já ouvimos, meus irmãos, no janeiro missionário, muitas mensagens poderosas. Eu confesso aos irmãos que eu estou impactado pelo que Deus fez aqui nesses 9 dias. Glória a Jesus. Quantos estão com o coração aberto para ouvir o que Deus tem para nós nessa noite? Glória a Jesus. Capítulo 16 e o versículo 13. Depois nós vamos ler o capítulo 17. Um texto bastante conhecido. Deus abençoe. Pastora Nessi, missionária Edilane, Deus abençoe. Mateus, eu não falei o livro? Não. Mateus capítulo 16, falei não? Mateus capítulo 16, não falei aquela hora, falei 3 vezes agora, hein? Mateus capítulo 16 e depois o capítulo 17. Mateus capítulo 16, Deus ainda revela. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Quantos vieram para adorar a Deus? Glória a Jesus. Deus abençoe o baterista. Cadê o baterista? Está ali. Deus abençoe a todos os irmãos aqui da igreja Nova Vida com Jesus. Quem puder ficar em pé, que não tiver com criança no colo, que não tiver doente, fica em pé para nós
fazermos uso da poderosa palavra de Deus. Diz o caso assim, capítulo 16, o versículo 13, diz o caso: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem diz os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Diz-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Diga comigo: Tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Repita comigo, pois também eu te digo. Pois também eu te digo, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O capítulo 17, quem achou só virar a página, está registrado assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e conduziu em particular a um alto monte. Transfigurou-se diante deles, o seu rosto resplandeceu como o sol, as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Diga comigo: eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. O versículo, para nós finalizar, o versículo de número 9: E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Quantos podem adorar a Deus? Glória a Jesus. Assentai-vos glorificando e adorando o Deus que fez os céus e também a terra. Faz aquele fundo abençoado. Meus amados irmãos, o texto que nós lemos é um texto bastante conhecido. Eu compartilhei alguma coisa desses registros, segundo Mateus escreveu, na igreja do pastor Paulo Batista. Não consegui concluir esse assunto, mas é um assunto muito interessante, de grande relevância. Haja visto que Mateus, esse evangelho do Senhor Jesus, ele é a segunda narrativa de Mateus. Todos nós sabemos que 4 evangelistas escreveram acerca do ministério de Jesus. Mateus escreve para os judeus, Marcos escreve para os romanos, Lucas escreve para os gregos ou para os gentios, e João escreve dentro de uma visão universal, tanto para grego quanto para judeus ou para gentios. O que chama atenção, quando Mateus escreve o capítulo 16 e o capítulo de número 17, ele vai trazer algo em comum. Tanto no capítulo 16 quanto no capítulo de número 17, a centralidade é Jesus, a essência é Jesus. Nós vamos entender que Jesus, ele vai para a região de Cesareia de Filipe, e ele chama os seus discípulos juntamente com ele, mas a centralidade está em Jesus. Mateus capítulo 17, o mesmo escritor, ele vai registrar. Jesus então chama Pedro, Tiago e João e sobe ao monte da transfiguração. Vai aparecer Moisés e vai aparecer Elias, mas no meio estava Jesus, porque Jesus é o centro das atenções para Mateus. Tanto no capítulo 16 quanto no capítulo de número 17 é Jesus. O que chama a atenção é que o evangelho de Jesus, segundo a narrativa de Mateus, é escrito para os judeus. Isso aqui é para os judeus. É por isso que Mateus 24 traz uma diversidade de interpretações, se a igreja passa pela grande tribulação ou não. Se Mateus 24 diz a respeito ao arrebatamento,
à volta de Jesus, e ali é um capítulo muito melindroso que tem que ser meditado com muita diligência para entender o que é que Jesus está respondendo, que era a pergunta dos discípulos. Eles vão perguntar a Jesus quando vai acontecer o fim do mundo, que sinais haverá da sua vinda e quando ocorrerá essas coisas. Então Jesus começa a responder, naturalmente que Mateus está escrevendo para os judeus, mas com lições para a igreja do Senhor Jesus. O que me chama a atenção, que é no capítulo de número 16, que pela primeira vez na Bíblia Sagrada, Jesus ele vai se posicionar e vai fazer menção à sua igreja, porque nós vamos entender que os 4 evangelistas, eles vão narrando acerca de Jesus, mas eles não é muito preciso em falar acerca da igreja, vai chamar acerca da comitiva. Por exemplo, Mateus capítulo 1 vai falar acerca até mesmo da genealogia de Jesus, vai falar sobre o nascimento de Jesus, no capítulo de número 3 sobre o batismo de Jesus, no capítulo de número 4 sobre Jesus sendo conduzido pelo Espírito Santo para o deserto, para ser tentado por Satanás. E quando ele volta então do deserto depois de 40 dias, a Bíblia vai dizer que Jesus então, ele vai começar a selecionar a sua comitiva ministerial. Ele vai passar, ele vai ver Pedro, ele vai ver André, mais à frente ele vai ver Tiago, ele vai ver o seu irmão João, e ele então vai formando a sua comitiva ministerial. Mas nós não temos aqui a palavra igreja no texto. Mas quando chega no capítulo de número 16, Jesus ele faz questão de revelar a toda a humanidade que existe uma igreja e que essa igreja é dele. Vou repetir, ele vai fazer menção da igreja. Tem uma igreja e essa igreja é minha, a igreja é de Jesus. No capítulo 16 ele faz menção da sua igreja. Versículo 18, ele disse a Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, quem te revelou não foi carne nem sangue, mas o meu Pai que está no céu. Pois eu também te digo que tu és Pedro, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Eu tenho uma igreja e as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Só quem faz parte dessa igreja já levante a mão e já começa a glorificar a Jesus. Ele vai afirmar que ele tem uma igreja, ele vai dizer: eu tenho uma igreja. Ele revela no capítulo de número 16 que ele tem uma igreja. Então vamos entender que o capítulo 16, Jesus é o centro do texto, é a centralidade das atenções, e ele vai revelar que ele tem uma igreja. Mas no capítulo de número 17, ele também, meus irmãos, ele vai chamar 3 discípulos para subir o monte da transfiguração. Ele vai chamar Pedro, ele vai chamar Tiago e ele vai chamar João para subir com ele ao monte da transfiguração. Até mesmo esse monte é conhecido como Monte Santo, o monte do Senhor, porque depois que Jesus passou por esse monte, a história desse monte vai mudar. É conhecido como Monte Santo. Está juntamente com ele Pedro, Tiago e João. Mas a Bíblia também vai nos afirmar, Mateus, que vai aparecer juntamente com eles 2 grandes homens da antiguidade. Vai aparecer com eles Moisés e Elias. Diga comigo: Moisés, Elias. Moisés e Elias apareceram juntamente com o Senhor Jesus no monte da transfiguração. E a comitiva de Jesus, ou seja, representada por 3 homens, Pedro, Tiago e João. Haja visto que esses 3, eles se destacam no ministério do Senhor Jesus. Nós vamos entender que esses 3 estiveram com o Senhor Jesus em alguns momentos, meus irmãos, bem sigilosos. Eles estiveram com Jesus na casa de Jairo, quando a sua filha de quase 12 anos de idade, a Bíblia diz que ela entrou em óbito, ela morreu. E todo mundo está chorando, e de repente o Senhor Jesus vai entrar na casa, mas ele só vai chamar 3 amigos para entrar na casa. Ele vai chamar Pedro, vai chamar Tiago e vai chamar a João. E quando eles entram naquela casa, Jesus vai dizer: a menina não está morta, mas a menina ela dorme. Os judeus então começaram a sorrir, tentando debochar do Senhor Jesus. Mas Jesus então ele vai tocar e vai dizer: a menina, a ti te digo, levanta-te. E a menina ressuscitou.
A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que houve outras ocasiões, por exemplo, que esses 3 discípulos estiveram com Jesus. Em Mateus capítulo de número 26, a partir do versículo 36 em diante, os irmãos vão entender que Jesus está no jardim do Getsêmani, no Monte das Oliveiras, e ele vai chamar a sua comitiva, os seus discípulos. Mas quando ele chega a uma distância mais adiante, ele vai dizer para a sua comitiva: ficai-vos aqui. Mas aos seus 3 amigos mais chegados vai dizer: vinde mais próximo. E eles vão ficar próximo do Senhor Jesus. Eu não sei se os irmãos se lembram dessa passagem bíblica, quando por 3 vezes o Senhor Jesus voltou, e os 3 amigos estavam dormindo, e o Senhor Jesus, ele disse: nem um instante podeis velar comigo, ou velar por mim. A palavra velai ou velar quer dizer interceder, vem da intercessão. No momento caótico de Jesus, no momento, meus irmãos, de adversidade, quando ele estava prestes até mesmo a ser entregue ao Calvário, ele vai chamar esses 3 amigos mais chegados para ficar bem próximo dele, meus irmãos, e eles vão ficar ali na intercessão com o Senhor Jesus. Era um momento de adversidade, a dizer que a Bíblia nos afirma que o suor de Jesus se tornara em gotas de sangue. Sim, é verdade. E quando o ser humano, na sua natureza humana, ele tem um pensamento concentrado, de grande evidência, de grandes proporções, meus irmãos, tende então a desprender-se sangue no seu suor. Por exemplo, a cantora Andréa Rocha, quando estava finalizando o curso de Direito, estava fazendo a prova da ordem da OAB, ela começou a fazer tudo simultaneamente. Olhava para ela, ela estava com os livros, de repente começou a minar pus na sua cabeça, começou a minar pus de tanto estresse. Irmão Josué, presbítero Josué, sim, é verdade. Aí eu pude entender por que o suor de Jesus se tornara em gota de sangue, meus irmãos. Jesus sabia o calvário que ele estava por vivenciar, Jesus sabia o calvário que ele estava por passar, mas ele não abriu mão da presença dos seus 3 amigos mais chegados. Velai por mim. Eles estiveram com Jesus nos momentos de adversidades, no momento cinziloso, sim, e eles vão subir ao monte da transfiguração, porque esses 3 amigos de Jesus, eles representavam a igreja de Jesus. No capítulo de número 17, eles representavam a igreja de Jesus. Não, você não entendeu, senão já estava adorando a Deus. Eles representavam a igreja de Jesus, já no capítulo de número 17, meus irmãos. É por isso que Jesus fez, meus irmãos, através do seu poder, uma aparição de Moisés e Elias. É bem verdade que essa aparição não é uma aparição física, foi uma aparição como ocorreu até mesmo em Atos capítulo de número 16, quando Paulo tiver uma visão de noite, e aparece para ele um varão da Macedônia e diz: Paulo atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Ninguém consegue identificar quem era aquele varão. Aquele varão era um varão espiritual, era um direcionamento de Deus para Paulo e para Silas, para a obra missionária. Sim, é verdade. O Senhor Jesus então vai fazer trazer à tona Elias e Moisés. Eles estão então diante do Senhor Jesus. Observa bem, os irmãos, que o Senhor Jesus, ele fez questão de levar com ele para o monte Pedro, Tiago e João. Por que, meus irmãos? Com toda a dificuldade desses 3 apóstolos, mas esses 3 apóstolos, meus irmãos, eles representavam muito bem o Senhor Jesus Cristo. Eles representavam muito bem o Senhor Jesus Cristo. Uma certa vez eu ouvi alguém dizendo assim: mas pastor Antônio Moura, Pedro negou a Jesus. Pedro negou, mas ele não traiu Jesus. Negar é diferente de trair. Pedro nunca traiu Jesus. Você não vai encontrar na Bíblia Sagrada, depois da conversão de Pedro, depois que ele passou pelo Atos capítulo
capítulo de número 2, alguma diversidade de Pedro. Não, meus irmãos, você vai encontrar depois de Atos, capítulo de número 2, ele recebendo o Espírito Santo em Atos 2, no capítulo de número 3, ele dizendo para o coxo: olhe para nós, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus. Levanta e anda em nome de Jesus. Nós vamos encontrar Pedro, meus irmãos, no capítulo de número 4, quando ele está perante o Sinédrio. Ele estava preso e de repente os escribas, até mesmo o grande sumo sacerdote, vai questioná-lo e vai dizer: em nome de quem que vocês estão curando? Em nome de quem que vocês estão pregando? Em nome de quem que houve cura lá na porta do templo Formosa? Eles vão encher o pulmão, ele vai encher os pulmões e vai dizer: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a qual vocês mataram, mas no terceiro dia Deus o ressuscitou e ele está vivo. Sim, é verdade. Ele vai dar testemunho. Ele vai dar testemunho. Ele vai dar testemunho. No capítulo de número 5, eles vão desmascarar Pedro com a comitiva. Ananias e Safira vai dizer: vocês não mentiram para mim, não mentiram para nós, mas mentiram para o Espírito Santo. Pedro, meus irmãos, tornou-se um grande representante do Senhor Jesus. O que nós vamos dizer de Tiago, meus irmãos, quando esse Tiago, conhecido como Tiago Grande, o Tiago Maior, ele vai então, meus irmãos, morrer até mesmo na prisão. Ele vai ter a sua cabeça degolada, ele vai morrer, mas ele não vai negar a Cristo. Ele vai manter Jesus Cristo vive e reina para todos sempre. Ele não vai negar o nome de Jesus. O que é que nós vamos dizer de João o apóstolo, que escreveu o Evangelho, que escreverá as 3 epístolas, que escreveram o Apocalipse? Aqueles que vai dizer: Jesus Cristo é o alfa, Jesus Cristo é o ômega. Vocês não entenderam? Ele é o primeiro e ele também é o derradeiro. Sim, é verdade. É por isso, meus irmãos, que eles estão no monte da transfiguração. É por isso que eles estão no monte da transfiguração. Jesus pegou, meus irmãos, naquela ocasião, entre os piores ali, o que ele tinha de melhor? Era Pedro, era Tiago e era João, para subir o monte da transfiguração. Jesus queria uma grande representação para a sua igreja. Pastor Antônio Moura, como que eu sei, pastor Antônio Moura, que eles estão falando acerca até mesmo da igreja? Diz no caso a Bíblia, Dr. Lucas, quando escreve essa passagem no capítulo de número 9, ele vai então, meus irmãos, dizer que Jesus está até mesmo no Monte Santo com a sua comitiva, os 3 discípulos, e Elias e Moisés. Eles estão ali falando acerca da morte de Jesus. Eles estão falando acerca da morte de Jesus. Não, você não entendeu. Ele está falando acerca da morte de Jesus. Qual era o assunto de Jesus? Estava falando acerca da morte de Jesus. Estava falando conforme a morte que Jesus ia padecer em Jerusalém. Você não entendeu? Quando fala da morte de Jesus, fala da derrota de Satanás e fala da vitória da igreja. Vou repetir: fala da derrota de Satanás e fala da vitória da igreja, porque o sangue de Jesus Cristo nos purificou de todo o pecado. Quem foi alcançado pelo sangue aqui? Quem foi alcançado pelo sangue de Jesus? Mais retorno dele aqui. Glória a Jesus, glória a Jesus. Tanto no capítulo 16, glória a Deus, dê mais retorno para mim aqui, dê mais retorno para mim aqui, pode abrir o retorno aqui. Tanto no capítulo 16, eu não sou famoso igual o meu amigo, não, mas a bênção é grande. Glória a Jesus. Tanto no capítulo 16, quanto no capítulo de número 17, está falando acerca da igreja. Está falando acerca da igreja. Da igreja. Capítulo 16, Jesus vai assumir: eu tenho uma igreja. Capítulo 17, ele vai revelar a forma que eu vou morrer pela minha igreja. Eu vou comprar a minha igreja. Capítulo 16, ele tem uma igreja. Capítulo 17, ele comprou uma igreja. Como então que se dá a revelação de Jesus pela sua igreja?
O tema não poderia ser outro a não ser Jesus e a sua igreja. Jesus é a sua igreja. Jesus, ele tem uma igreja. A igreja é de Jesus. O pastor Moura é só um administrador do cimismo, mas o cimismo é de Jesus. Meu amigo pastor Edivaldo, ele é só um administrador da igreja. A igreja é de Jesus. Não, você não entendeu. As senhoras são só administradora, mas a igreja é de Jesus. Nós somos mordomos aqui na terra, mordomos do Senhor Jesus. É por isso que Paulo, ele escrevendo à igreja de Corinto, ele vai dizer: despenseiros, despenseiros, despenseiros da fé. Nós cuidamos da despensa de Deus. O pastor David, a pastora Andressa, eles são administradores, porque Jesus é o dono da igreja. E ele vai afirmar: eu tenho uma igreja. Eu tenho uma igreja, eu comprei uma igreja, a igreja é minha. É por isso que quando ele chega na região de Cesareia de Filipe, ele vai começar a interrogar a sua comitiva, dizendo: o que diz os homens acerca do Filho do Homem? E eles não conseguiam chegar a um denominador comum. Começaram então a dizer: dizem por aí que o Senhor deva ser Elias, dizem por aí que o Senhor deva ser João Batista, dizem por aí que o Senhor deva ser um dos profetas. Jesus então percebe que eles não vão chegar a um denominador comum. Mas Jesus ele quer se revelar. E Jesus então ele vai perguntar: e vós, quem dizeis que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? Quando Jesus ele usa essa pergunta, o pronome vós, ele não faz uma pergunta direcionada a Tiago, a João, a Bartolomeu, a Natanael, a Filipe. Ele pergunta do contexto geral. Mas os irmãos não vão se espantar. Os discípulos de Jesus andavam com Jesus, mas eles não conheciam quem era Jesus. Mas Jesus queria se revelar. Eles não sabiam quem era Jesus. Conviviam com Jesus, mas não sabia quem era Jesus. E não é de se assustar. Em pleno século 21 existem pessoas que convivem com Jesus, mas que não conhecem a Jesus. Andam com Jesus, mas que não sabem de fato quem Jesus é. Pastor Antônio Moura, como identificar um crente que conhece a Jesus e que não conhece a Jesus? É muito fácil. É quando a prova levanta, quando a adversidade levanta. É quando então o dinheiro some da praça. É quando então olha no Pix e já não tem mais dinheiro no fundo da conta. É quando então olha na conta bancária e está zerado, 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 zerado. É quando a doença se manifesta, ou ele já disse: para mim já não dá mais. É quando qualquer pormenor que ocorre na igreja, ele já disse: para mim já não dá mais. Eu vou parar, eu vou abandonar a rede, para mim já não dá mais. Como explicar essa questão, esse fenômeno? São pessoas que andam com Jesus, mas que não conhecem a Jesus. Anda com Jesus, mas que de fato não sabe quem Jesus é. Porque quem conhece a Jesus é diferente. Quem conhece sabe quem Jesus é diferente. Pode faltar o dinheiro, ele está no barco. Pode levantar adversidades, ele está no barco. Pode as ondas se levantarem, ele está no barco. Pode assolar a tempestade, ele não vai sair do barco, porque ele sabe perfeitamente que na hora certa Jesus vai levantar no barco. Ele vai estender as mãos, vai dar uma ordem, vai repreender o vento, vai repreender o mar, e vai haver bonança. Vai haver bonança. Quem conhece a Jesus? 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 Foi por isso que o apóstolo Paulo, ele já dissera, quando ele escreveu carta a Timóteo, segunda carta, capítulo 1, versículo 12, ele já dissera: eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ele acreditava, ele cria, ele tinha fé. Por isso que Jó expressou na sua adversidade: eu sei que meu Redentor vive, e que por certo se levantará sobre a terra,
Quem acredita é assim. Quem acredita espera. Quem acredita confia. Quem acredita crê. Quem acredita bota credibilidade. Eita, profeta Abacuque, capítulo 3, 17 e 18. Ele vai assegurar: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei, eu me alegrarei, eu me alegrarei, eu me alegrarei, eu me alegrarei no Deus da minha vida, exultarei o Deus da minha salvação. Quem crê, quem vai adorar, quem crê, quem vai glorificar, quem crê, quem vai exaltar, quem crê, quem conhece, adora. Mas os discípulos não conheciam a Jesus. Os discípulos não sabiam quem era Jesus. Eles conviviam com Jesus, mas eles não sabiam quem era Jesus. Eu já disse, mas vou repetir novamente. É aí que João vai entrar, meus irmãos, em evidência. Quando João escreve o capítulo de número 4 do Apocalipse, e o versículo de número 5, ele vai assegurar: diante do trono de Deus há 7 lâmpadas que estão ardendo, nas quais são os 7 Espíritos de Deus. João então vai afirmar que diante do trono de Deus estão-se os 7 Espíritos, ou as 7 lâmpadas ardendo, que são os 7 Espíritos de Deus. Mas o homem, no seu conhecimento humano, não consegue discernir ou decifrar o que vem a ser os 7 Espíritos de Deus. Não existe, meus irmãos, psicologia humana, a ciência que estuda a ciência, que vem revelar o que quer dizer os 7 Espíritos de Deus. Não existe filosofia humana, a ciência que estuda a ciência, que vem interpretar o que quer dizer os 7 Espíritos de Deus. Não existe antropologia humana, não existe conhecimentos humanos. Mas quando eu e você, nós começamos a orar, a consagrar, se cumpre Mateus capítulo 11, o versículo 25, quando o próprio Jesus, ele dissera: Pai, graças eu te dou, porque ocultasses as coisas dos sábios entendidos e as revelasses aos teus pequeninos. Você não entendeu? Eu vou te explicar. O Deus desta igreja é o Deus que revela. O Deus desta igreja é o Deus que revela. O Deus desta igreja, pastor Elton John, é o Deus das revelações, é o Deus que mostra, é o Deus que traz à tona, pastor David. É por isso que diante desta igreja nada fica oculto, nada fica escondido. Vira e mexe, o pastor tem que receber alguém no gabinete e vai dizer: pastor, eu não aguentei sentado, eu vim confessar. Não veio confessar para o pastor, é que o Deus da igreja toca, o Deus da igreja revela, o Deus da igreja mostra. O pastor, ele é um aconselhador, mas quem revela é o Deus da igreja, quem toca é o Deus da igreja. O Espírito Santo, que é Deus, então começa a revelar 7 espíritos, 7 qualidades, que quer dizer a mesma coisa. Sim, eu só vou falar de 3 espíritos. O primeiro espírito aqui, eu quero falar com os irmãos, é o primeiro Espírito de Deus. Qual é o primeiro Espírito de Deus? O primeiro Espírito de Deus, o Espírito Santo, esteve na criação do mundo. Gênesis capítulo 1, versículo 1 está registrado: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Olha o Espírito Santo lá atrás, na antiguidade, e o Espírito do nosso Deus já se movia sobre a face das águas. Você não entendeu? O Espírito já estava lá atrás, já trabalhando, já atuando, já operando. Sim, é verdade. No versículo de número 3 está registrado: haja luz e houve luz. No versículo de número 6, haja firmamento e houve firmamento, o céu, expansão. O versículo de número 9 está registrado que embaixo da expansão, que embaixo do firmamento, haja separação entre das águas e da terra seca.
A terra seca chamou até mesmo de porção seca, terra, porção seca. As águas chamou-se de mares, mares ou água. Sim, é verdade. Mas quando chega no versículo de número 26, parece então que vejo o Deus desta igreja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, vai pegar então desta água que está no versículo de número 9, dessa porção seca que está no versículo de número 9, e vai fazer uma massa chamada de barro ou de argila, e ali vai começar então a arquitetar Adão, vai começar a fazer um boneco, e o nome do boneco era Adão, e está no texto: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha o Pai criando, olha o Filho criando, olha o Espírito Santo criando. Eu já mostrei aos irmãos que o Pai está no Antigo Testamento. Eu já mostrei aos irmãos que o Espírito Santo já se movia sobre a face das águas. Mas aonde está Jesus no Antigo Testamento? Quando João escreve o seu Evangelho, no capítulo 1, ele vai começar a dizer: no princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Vou repetir: o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Todas as coisas foram feitas por Ele. Tudo o que foi feito, nada foi feito sem a presença dEle. Sim, Jesus estava no Antigo Testamento. Era Jesus, meus irmãos, era Jesus na antiguidade. Pastor Antônio Moura, o senhor disse que Jesus estava no Antigo Testamento. Não, vou me corrigir. Ele não estava no Antigo Testamento, ele estava na eternidade, porque Isaías diz: Ele é Pai da eternidade, Ele é Príncipe da paz, Ele é Conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é maravilhoso. Ele criou a eternidade, Ele é Pai da eternidade. No versículo 26 então, eu vejo o Pai, eu vejo o Filho, vejo o Espírito Santo. Eles vão fazer Adão. O que é que nós temos aqui? Um Deus que cria, um Deus que arquiteta, um Deus que projeta, um Deus que tem o poder de fazer o planejamento e de executar o seu planejamento. É o maior arquiteto de todos os tempos. Foi Ele quem arquitetou o oceano, foi Ele quem arquitetou a terra. Sim, é verdade. Deus, Ele cria. Isso quer dizer que Deus é criador de todas as coisas. Se o Pai é, o Filho também é, e o Espírito Santo também é. Sim, a Trindade criando no Antigo Testamento. É verdade. Pastor Antônio Moura, eu não entendi. O primeiro Espírito de Deus, Ele é criador de todas as coisas. Eu não sei como você entrou dentro desta casa. Vou repetir: eu não sei como você chegou aqui. Pastor Antônio Moura, eu preciso de uma provisão da parte de Deus. Vai ter provisão, sim, vai ter provisão. Da onde vem a certeza, cantora Dalma? Nesta noite nós estamos diante de um Deus que cria todas as coisas. Vou repetir: nós estamos diante de um Deus que arquiteta todas as coisas, cria todas as coisas. E nesta noite Ele já criou uma situação de vitória, Ele já criou uma situação de milagre. Se tiver dois crentes que creem e acreditam, vai levantar a mão, vai tomar posse pela fé. Um só eu, aonde está o outro? Levanta a mão e dá 3 brados de glória. Quem vai pegar? Quem vai pegar? Enquanto você adora, Jesus está sendo glorificado. Enquanto você adora, os demônios estão caindo por terra. Enquanto você adora, as doenças começam a saírem. Enquanto você adora, o milagre é liberado. Quem vai pegar? 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 Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? A glória está na casa, a glória está na casa, a glória está na casa. Eu sinto a presença. Quem sente a glória adora. 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 Quem sente a glória adora.
O sexto Espírito de Deus, o sexto e sétimo Espírito de Deus, o sexto Espírito de Deus, que é um Deus que é onipotente. Eu não conheço um outro Deus que ele tenha onipotência. O que é um Deus onipotente? É um Deus que não se enverga, é um Deus que não se dobra, é um Deus que não se curva. Todos que se levantaram contra esse Deus da igreja já partiram, já morreram, estão hospedados em hotéis de Satanás, aguardando o arrebatamento da igreja. Mas a igreja está marchando, porque o Deus que é onipotente está conservando a sua igreja, está cuidando da sua igreja até o dia de hoje. Deus onipotente é um Deus que não perde a parada, é um Deus que não perde a batalha. É por isso que o salmista escrevera no Salmo de número 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente vai descansar. Vou repetir: vai repousar, vai triunfar, vai sobressair. Aqueles que estão na sombra do Onipotente não tem encantamento. Não entendeu? Eu vou tentar explicar. Quem está no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, não existe mal olhado, não existe vou fechar caminho, não existe bruxaria, não existe macumbaria, não existe magia. Está repreendido, porque a igreja está coberta, está segura no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente. Quem vem para adorar, quem vem para adorar, quem veio para adorar, quem veio, quem trouxe adoração, quem trouxe adoração, quem trouxe adoração, quem vai adorar, quem vai adorar. Enquanto você adora, Jesus está curando. Enquanto você adora, Jesus está tocando. Enquanto você está adorando, laços estão sendo quebrados. Quem pega pela fé. Eu sinto a glória de Jesus na casa. Eu sinto a glória de Jesus na casa. Eu sinto a presença de Jesus na casa. Quem sente a glória adora. 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 Para finalizar essa parte, o sétimo Espírito de Deus, o Deus dessa igreja é um Deus que é onipresente. Já falei e vou continuar falando. É um Deus que é onipresente. O que é um Deus que é onipresente? É um Deus que consegue o que você não consegue. É um Deus que consegue o que os homens não conseguem. É um Deus que consegue o que capiloto não consegue. É um Deus que consegue o que os anjos não conseguem. Só para que os irmãos tenham uma ideia, tenham uma noção. Agora, nesse exato momento, 20 horas é 21 horas e 40 minutos aproximadamente. O Espírito Santo, que é Deus agora, nesse exato momento, Ele está lá nos Estados Unidos da América. E lá agora Ele está trabalhando, Ele está tocando, Ele está cuidando, Ele está liberando milagre agora lá na América. Agora o Espírito Santo, que é Deus, Ele está agora no continente europeu, agora completo. Ele está tocando, Ele está operando, Ele está atuando, Ele está liberando milagre. Agora o Espírito Santo, que é Deus, Ele está no continente africano agora. Ele está em Moçambique agora. Ele está tocando, Ele está curando, Ele está levantando, Ele está liberando milagre. Mas o mesmo Espírito Santo, que é Deus, também agora está no continente asiático agora, tocando agora nos coreanos, tocando agora, meus irmãos, tocando na Coreia do Norte, na Coreia do Sul, está tocando no Japão. Ele está tocando agora, exatamente agora. Mas o mesmo Espírito Santo, que é Deus, também está no Brasil, está tocando, está atuando, está liberando, está cuidando, está curando, está agora liberando milagre. O mesmo Espírito Santo agora está em Santa Catarina, Camboriú, tocando, liberando milagre. O mesmo Espírito Santo, que é Deus agora, Ele está em Canaã dos Carajás, no estado do Pará. Ele está tocando, pastor Elton. O mesmo Espírito Santo também está em
Paraupebas agora tocando, liberando o milagre. O mesmo Espírito Santo também agora está no estado de São Paulo, tocando, liberando o milagre. Mas o mesmo Espírito Santo agora está na sua casa também agora, cuidando, tocando, liberando o milagre. Mas o mesmo Espírito Santo está aqui nesta noite, tocando, 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 liberando o milagre. Quem já sentiu? Quem já sentiu? Quem já sentiu? Quem já sentiu? Quem já sentiu a presença dele? Quem já sentiu? Quem já sentiu? Deixa eu ver se ele está aqui, 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 deixa eu ver se ele está na casa, deixa eu ver se ele está no altar, deixa eu ver se ele está embaixo, deixa eu ver se ele está tocando em você, deixa eu ver se ele está atuando em você, deixa eu ver, ele quer curar, ele quer tocar, ele quer liberar o milagre. Quem pega, quem pega, quem pega. Jesus, 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 Urabacando, Urebachando, Urebá. Jesus e a tua igreja, Jesus e a sua igreja, Jesus e a sua igreja, Jesus e a sua igreja. Quem é que cura é Jesus, quem é que toca é Jesus, quem é que batiza é Jesus, quem é que levanta é Jesus, quem é que usa é Jesus, quem é que dá vitória é Jesus, quem é que está tocando nesta noite é Jesus, é Jesus. Aproveite para ser curado nesta unção, aproveite para receber o milagre. Portas estão se abrindo pela fé em nome de Jesus. Quem vai pegar? Quem vai pegar? Quem vai... Arabacando, rebarachando, rebacala, súria, baracala, súria. Arabachando, rebacala, suriabá. Aproveite você que não é batizado com o Espírito Santo para ser batizado. Aproveite você que faz tempo que não fala línguas estranhas. Faz muito tempo que não fala línguas estranhas. Não fala porque você não quer, porque Jesus está na casa, a glória está na casa, a presença está na casa. Seja renovado. Não tem como fazer a obra missionária se não tiver a unção, a glória do Espírito. Jesus e a sua igreja, Jesus e a sua igreja, Jesus e a sua igreja. Quando eu aprendi que a igreja era de Jesus, eu descansei. Quando eu comecei o meu ministério, eu tinha medo de tudo e de todos. Vão acabar com o meu ministério, vão fechar a porta para mim. Mas é depois que eu entendi que Jesus é o dono da igreja, acabou. Quem chama é Jesus, quem garante é Jesus, quem sustenta é Jesus, quem cuida é Jesus, quem cuida é Jesus, quem cuida é Jesus. Pedro recebe a revelação, porque Jesus está na reunião ali perguntando: e vós, quem dizeis quem eu sou? Ninguém tinha resposta, ninguém sabia de nada. Aí Pedro recebe uma revelação, está na Bíblia, está no texto. Quando Pedro recebe a revelação, eu quero acreditar que ele levanta o dedo no meio do colégio apostólico e vai dizer, com outras palavras: o senhor não é Elias, o senhor é maior do que Elias. O senhor não é João Batista, é maior do que João Batista. Não é um mero profeta, é maior que todos os profetas. O senhor é o Cristo. O senhor é o Cristo. Não, eu falei do Cristo, você não glorificou. Eu falei do Cristo. Eu falei do Cristo. Eu falei do Cristo, vou repetir novamente. Viajando por todo o Brasil, por onde eu passo, eu quero saber quem é o nome forte aqui.
o nome forte aqui é o ciclano de tal, mas ele expulsa os demônios no seu nome, não, então não é o nome forte. Eu vou para outra cidade, quem é o nome forte aqui? O nome forte aqui é Beltrano de tal, mas ele ressuscita os mortos, não, então não é o nome forte. Eu vou para outra cidade, quem é o nome forte aqui? Aqui quem manda é o Beltrano de tal, mas no nome dele ele consegue batizar no Espírito Santo, não, então não é o nome forte. O nome forte é Jesus. Quem cura é Jesus, quem renova é Jesus, quem batiza é Jesus, quem ressuscita é Jesus, quem está dando vitória é Jesus, é o Cristo, é o Cristo. Quem vem para adorar o Cristo, quem vai para adorar o Cristo. Eu vou finalizar que eu quero orar com você. Quero orar com você. No capítulo 16, então, Jesus vai chamar a atenção de Pedro no meio do colégio apostólico. Vai chamar Pedro e vai dizer a Pedro mais ou menos assim: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, quem te revelou não foi carne nem sangue, não foi da carne nem sangue, mas o meu Pai que está no céu. Pois eu também te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra, pedra maiúscula, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Só quem entendeu adore a Deus, só quem entendeu glorifique a Deus. Pastor Edivaldo, descansa o teu coração, a igreja está edificada em Jesus. Quem vai mandar para cá é Jesus, quem vai trazer é Jesus, quem vai tocar é Jesus. Quantos podem adorar a Deus? Quantos podem adorar a Deus? Quantos podem adorar a Deus? O novo tempo está chegando, o novo tempo está vindo, o novo tempo está vindo, o novo tempo está vindo, o novo tempo está vindo para a sua vida. Quem vai pegar pela fé? O novo tempo está chegando para a sua vida. Deus está trazendo um novo tempo para a sua vida. Ele vai dizer que ele tem uma igreja no capítulo 16. E no capítulo de número 17, ele vai morrer por essa igreja. Comprei a igreja com sangue. Agora o que me chama a atenção, eu volto aqui no capítulo 17 e já finalizo. Jesus chamou os 3 discípulos com ele, Pedro, Tiago e João, a essência do corpo ministerial. Aparece Moisés e aparece Elias. Diga comigo, Moisés e Elias. Também representava a igreja. Eu falei no Cimiso, acho que foi em 2023, 2024, 2023. Tanto Moisés quanto Elias e esses 3 discípulos representavam a igreja do Senhor Jesus. É por isso que Jesus ele diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome. Eles estavam em 3 discípulos. Os 3 representavam a igreja de Cristo Jesus. Tanto Moisés quanto Elias também representavam a igreja de Cristo Jesus. Nós aprendemos, eu aprendi, que Moisés representa a lei. E não tem nada de errado, está certo. Elias representa a classe profética, não tem nada de errado, está certo. Mas tanto Moisés quanto Elias representam a igreja do Senhor Jesus. E agora eu vou terminar. Só que nós vamos entender na Bíblia, lendo a Bíblia, que Moisés, ele morreu. A Bíblia diz que que Deus disse para Moisés: sobe ao monte. E ele subiu ao monte e ele não desceu mais. O próprio Deus vai dizer a Josué: Josué, meu servo Moisés é morto. Tem gente aí que estão tentando ressuscitar Moisés, mas Deus falou que ele está morto. Ele morreu. A Bíblia diz que o Elias, ele foi elevado ao céu num redemoinho. Estava indo com Eliseu. De repente veio um carro de fogo, separou Elias de Eliseu, e o Elias subiu em um redemoinho. Ele foi subindo para o céu de glória. Ele foi arrebatado, ele não viu a morte. E o que o pastor quer aplicar aqui? Eu quero aplicar, foi o que Paulo escreveu em Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, do 13 em diante.
porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjos e com trombetas de Deus. Os que morreram em Cristo, representado por Moisés, os que morreram em Cristo, ressurgirão primeiro, depois nós, o que ficarmos vivos. São duas representações: os que estão mortos e os que estão vivos. Os que morreram em Cristo não até mesmo serão ressurretos depois daqueles que estão vivos, não precederão os que dormem. Sim, é verdade. Os que morreram em Cristo hão de ressuscitar primeiro, eles hão de voltar primeiro, depois nós que estivermos vivos, na ocasião haveremos, meus irmãos, de ser elevado aos ares e vamos encontrar com o Senhor Jesus, estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Não, eu estou afirmando que a igreja vai ser arrebatada. Se tiver dois crentes que creem, que acreditam e que não vai abrir mão, um sou eu. Aonde está o outro? Levante a mão e dê um brado de glória. Tudo diz que Ele está voltando por aí. Ele está voltando para arrebatar a sua igreja. Sim, é verdade. Ele vai arrebatar a sua igreja. Quantos irmãos nossos que já partiram para a eternidade. O meu pai, pastor Sebastião, saudoso pastor Sebastião, ele partiu para a eternidade, quase 6 anos se faz, e eu não esqueço até hoje, quando lembro dele, eu sinto uma dor na alma muito grande. Sim, é verdade. Por exemplo, estivemos agora, quando começou, um dia antes de começar o janeiro missionário, nós estivemos ali em Mogi das Cruzes, no aeroporto 3, e fomos ali, meus irmãos, dar os últimos adeus ao pastor Gilson, que trazia caravana para o Cimiso de Jundiapeba, de 53 anos, foi fazer um procedimento, foi andando para o hospital, mas infelizmente, meus irmãos, aconteceu algumas coisas, e ele entrou em óbito, e ele partiu para a eternidade. Eu fui dar os últimos adeus para o pastor Gilson, e a sua esposa estava em volta do caixão, estava acompanhado do meu amigo pastor Paulo Batista. Alguns pastores estavam por ali, mas de repente, quando eu começava a pregar e falava dessa passagem, que os que morreram em Cristo hão de ressuscitar primeiro, eu vi a esposa dele levantando e dando glória a Deus, porque ela tem certeza e convicção que no arrebatamento ela vai subir para o céu de glória e vai cear na ceia do Cordeiro, juntamente com teu esposo. Quem vai? Muitos já partiram para a eternidade, muitos já, até mesmo meus irmãos, passaram dessa vida para outro. E o que é que nos conforta, meus irmãos, é de saber que um dia Jesus Cristo vai raiar nas nuvens, e quando Ele raiar nas nuvens, meus irmãos, Ele vai arrebatar a sua igreja para o céu de glória. Vão aparecer crentes de todas as ocasiões, de todos os tempos, irmãos que já morreram, irmãos que sentaram do nosso lado, vão estar conosco no céu de glória. E quando chegar no céu de glória, nós vamos tomar a grande Santa Ceia. Não posso deixar de falar da Santa Ceia do céu. Amanhã vai ter Santa Ceia aqui na igreja que o pastor Edivaldo pastoreia, mas no céu também vai ter Santa Ceia, uma grande Santa Ceia, pastor Edivaldo, após o arrebatamento da igreja. Vai sentar crente de todas as ocasiões, vai sentar santos de todas as ocasiões. Nós vamos estar, meus irmãos, até mesmo sentados em volta de uma grande mesa. E quem é que vai servir a Santa Ceia? O próprio Cordeiro Jesus Cristo. Ele vai dizer: tomai e bebei, esse é meu sangue que foi derramado por vós. Tomai e comei, essa é a minha carne que foi rasgada por vós. Eu estou falando do corpo e do sangue de Jesus. Tomai e bebei, é o meu sangue que foi derramado por vós. Tomai e comei, é a minha carne que foi rasgada por vós. Vale a pena. Mais um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. A igreja será arrebatada. Quem crê, quem acredita, só quem crê fica em pé, adorando a Deus.
adorando a Deus, glorificando a Deus, adorando a Deus, adorando a Deus. Nós estamos finalizando o janeiro missionário. André Rocha, prepara. Nós estamos finalizando o janeiro missionário. Tem alguém para Jesus nessa noite? Todos já servem a Deus aqui? Mas eu quero orar por você. Todos já servem a Deus aqui. Eu quero orar com você nesta noite. Quero orar com você nesta noite. Você que sentiu a chama ardendo no seu coração. Foram 9 dias nós falando acerca da obra missionária. Foram 9 dias nós falamos acerca da pessoa do Espírito Santo que toca. Foram mensagens aqui maravilhosas que tocaram no nosso coração, nos nossos corações. Nós estamos no início do ano. Muitas igrejas fazem 12 dias de propósito para 12 meses de bênção. E nada contra, como o pastor Paulo Batista falou, que ele faz 77 semanas. Dá 5 mil, 77 semanas? É quase 5 anos orando direto. Isso é bênção, isso é bênção. Precisamos entrar, irmãos, esse ano de 2026, com o nosso coração aquecido para a obra missionária. Eu vou repetir. Precisamos iniciar 2026 diferente de que nós terminamos 2025. Ser mais crente. Ser mais crente. Faça uma análise. 2025 passou. Quantas almas você ganhou para Jesus? Quantas almas o pastor Antônio Moura ganhou para Jesus? O pastor Moura ganhou bastante alma, sai pregando por aí e faz o apelo, falando, eu ir no campo e eu ir buscar. Parar na rua e falar para um. Porque falar para 10, falar para 1000, falar para 10 mil, falar para 30, para 40, com o microfone na mão é mais fácil. Tira o agudo. É mais fácil. Agora eu quero ver falar para um de Jesus. Irmão, Jesus está voltando para arrebatar a igreja. Daqui nós não vamos levar nada. Olha só, hoje eu coloquei o melhor terno que eu tinha. Falei, Deus, eu vou te adorar. O melhor terno que eu tenho é esse aqui, ó, que é um presente que eu ganhei. Coloquei o melhor sapato que eu tenho aqui, ó. Ganhei do Richard Choice, que vende lá no Cimismo. Choice. Não sei, vou conseguir falar. Eu tenho 3 pares de sapato, tudo ganhado. Sabe por quê? Quando nós cuidamos do altar, o altar cuida de nós. Irmãos, faz anos que eu não compro terno. Sabe por quê? Eu sou uma pessoa que eu abençoo a obra missionária e eu dou terno para as pessoas que não têm. Às vezes meu terno está cheio, meu guarda-roupa está cheio de terno. Tem terno que eu nunca usei. Eu falo, Deus, isso aqui é vaidade, tanto terno assim. Eu ganhei. Mas tem gente que não tem, eu vou lá e pego e vou doando, e vou doando. Esse é o segredo, quer ser abençoado é o segredo. Eu tenho ensinado as minhas filhas, e elas têm absorvido bastante minha casa. As minhas filhas ajudam muito a obra missionária, já vou finalizar. E elas às vezes recebem, né? A Lé trabalha, a Lídia também trabalha, tem a sua ajuda. E quando elas pegam a sua oferta, falam, pai, essa oferta aqui é do missionário. Daqui é para abençoar o campo missionário. Qual que é o campo que tem mais urgência? Ela fala, pai, faça a oferta e me mande comprovante que eu quero ver. Isso chama-se transparência. Esse é o segredo. Eu já vou finalizar 2 minutos. 2 minutos já vou finalizar. A pastora vai cantar. Irmãos, eu estava conversando com uma cantora, acho que hoje, estava junto com a minha filha, conversando com uma cantora. Eu falei, cantora, quando nós começamos o nosso ministério, eu falava para o pastor assim, pastor, me dá uma oportunidade. Eu ia para lá, pela fé. Uma vez nós fomos num congresso em Cajati. Quem conhece Cajati aqui? Cajati, conhece? Só ele conhece Cajati, só Josué. Quem conhece Cajati aqui? Cajati é indo para Curitiba, perto do sítio lá. A senhora conhece? É indo ali, pega ali a Regi Bittencourt, sentido Paraná, ali Curitiba. Aí chega lá em Cajati. Tinha um congresso muito grande lá.
E aí o cantor Jusceiro, que hoje é pastor do Badra do Madureira, falou: pastor Antônio Moura, tem um congresso muito grande, isso é muitos anos atrás. Falou: vocês precisam desse congresso, não vou demorar 2 minutos. Precisa desse congresso. Eu falei: mas como que eu vou? O pastor nem me conhece. Falou: não, aqui está o contato do pastor, é meu amigo, já falei para ele que o senhor vai ligar para ele. Eu liguei para ele, ele me atendeu, o pastor Rebilson. O pastor Rebilson falou: pastor Moura, eu já ouvi falar do senhor. Eu não fazia o cimismo aí, a gente não tinha o cimismo. Quer vir para o trabalho aqui? Eu falei: eu vou. Falou: mas não tem dinheiro. Vocês vão vir pela fé. Eu falei: amém. Tem fé para vocês bancar a despesa de vocês? Vem para cá, mas o senhor não vai pregar. Você vai vir aqui adorar conosco. E a tua esposa vai cantar. Irmãos, a cantora Andréa Rocha pegou os CDs que tinha, colocou dentro do carro. E nós tínhamos, eu não vou fazer oferta, nós tínhamos R$430, que era para pagar a prestação do nosso Fox. Nós tínhamos um Fox. Era para pagar a prestação do Fox. Acho que era 2005 Fox. Aí, falei: André, você tem fé? Ela falou: tenho fé. Nós fomos lá para Cajati. Tiramos o dinheiro de pagar a prestação do carro. Do dízimo eu não tiro, mas do carro eu tirei. O dízimo não pode tirar, porque o dízimo não é meu. O dízimo é sagrado. Então não pode negociar com o dízimo. O dízimo não é seu, o dízimo é de Jesus. Você está devolvendo. Chegamos lá na casa do pastor, ficamos ali. Foi no congresso à noite. Estava lá Cassiane, estava lá Andréa Fontes, Gilmar Santos. E aí estava cantor Gilcênio, estava todo mundo lá. Eu fiquei feliz, Marcelo Dias e Fabiano, fiquei feliz, tal. Aí chamou a cantora Andréa Rocha para cantar um louvor, cantou um louvor, foi uma benção, o fogo pegou. E eu por ali dando glória a Deus, já montei logo a mesinha de CD lá fora, pela fé, né? O pastor falou: põe o CD lá fora, tenta vender alguma coisa. Coloquei 50 CDs. Daqui a pouco, irmão, começou a passar crente por crente ali, pegava: quanto que é esse CD aqui? Eu gostei do louvor da cantora, louvor de fogo. Eu gostei, eu vou levar aqui, que eu vou dar não sei para quem. Irmãos, quando eu olhei na mesa já não tinha mais nenhum CD, vendi uns 50 CDs. Quer dizer, os R$500 do carro já está certo. Eu vou contar isso aqui no cimismo, já está certo. Aí, tinha uns cantores, o Gilcênio, meu amigo, falou assim: rapaz, mas que terra ruim para vender CD. Eu falei: não, a terra é boa, só que eu investi na terra. Vocês receberam, eu não recebi. Eu investi na terra, a terra é boa, essa terra dá fruto. Vende tudo. Pega aí, viu? Pela fé. Estou falando que Deus cuida, irmão. Deus cuida. Deus cuida. Ninguém cai de paraquedas. Deus cuida. Aí terminou lá, tal, guardamos a mesinha. Aí chegou uma irmã com um dom da profecia. Ela veio bem no meu ouvido e falou assim: filho, eu te provei e tu foste aprovado. Quando chegares na tua cidade, vai ter surpresa. Deus só falou isso aí. Pensa no crente pentecostal que é curioso. Aí eu queria saber qual era a surpresa. Quando eu cheguei em casa, querendo saber o que estava acontecendo, a minha sogra está aqui, a missionária sogra está aqui, a minha sogra falou assim: filho, a empresa que você trabalhava disse que tem um resíduo para você receber lá. Ó, tem crente que já entendeu. Mas tem vez, sabe, tem vez que Deus, Ele quer nos abençoar e a gente não é humilde, sabia? Porque tem pessoas que acham a pessoa ser humilde, a pessoa andar de qualquer jeito. E acho que a pessoa que está bem arrumada não é humilde. E não é isso aí, roupa não mostra. Não mostra. E tem irmãos que têm essa dificuldade. Tem gente que tem essa dificuldade. Tinha um vereador da cidade, o Samil Kimura, ele falou: pastor Moura, eu não vou mais para a igreja. Eu só tenho um terno que eu comprei. Chegou lá, os irmãos falaram assim: não adianta vir com esse terno para cá não. Só tinha um que eu tinha comprado para ir para a igreja. Aí a minha sogra falou: filho, tem uma surpresa aí para você. Ela falou: aliás, filho, tem um negócio para você, um resíduo aí para você receber da empresa. Eu falei para ela assim: sogra, eu sou homem de andar atrás de resíduo? Olha só a exaltação de quem está precisando. Aí ela deu na minha cabeça e falou assim: filho, seja humilde, seja pouco é seu, vai buscar. Menos se for real, você vai buscar. Irmão, nesse tempo eu não tinha litro, só tinha Lé. Aí saiu eu, Andréia, Andréia, Lé, acho que a irmã Sônia também foi. Aí nós fomos lá para Mogi das Cruzes, lá na CUT. Chegamos lá, os meus amigos tudo lá. Os amigos estavam fazendo conta já, não. Que eu vou abrir um negócio assim, fazer um negócio aqui, porque tal. Eu falei: rapaz, então
traçando projeto aqui com esse dinheiro que vai sair, é coisa grande. Aí me chamaram e falaram assim: senhor Antônio Carlos de Moura, o seu cheque. Eu falei: cheque? Irmão, não tem cheque de R$5, irmão, cheque de R$10. Não tem, pastor. E era um cheque amarelo. Eu falei assim: esse cheque deve ser o tal de cheque ouro que eles dizem por aí. Naquele tempo era muito forte o cheque ouro. Para finalizar, eles disseram para mim assim: senhor Antônio, o seu cheque é R$7.800. Glória a Deus. Quem pode adorar a Deus? Quem pode glorificar a Deus? Deus cuida. Levante a sua mão, levante sua mão. Eu quero orar com você. Quero orar com você, quero orar com você. Se você quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente, irmãos, eu estou numa unção muito grande. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero liberar o milagre de Deus sobre a sua vida. Sai do seu lugar, sai do seu lugar. Cantor André Rocha vai estar louvando ao Senhor. Pastor Antônio Moura, eu tenho uma causa na justiça. Sai do seu lugar e já vem adorando. Pastor Antônio Moura, estou orando para Deus salvar na minha casa, na minha família. Sai do seu lugar, já vem adorando. Pastor Antônio Moura, eu quero ser um grande ganhador de almas. Eu quero ganhar muitas almas em 2026. Sai do seu lugar e já vem adorando, já vem adorando. Já vem adorando, adorando, adorando. Quem vai adorar? Quem vai adorar? Quem vai adorar? Quem vai adorar? Eu quero pedir aos pastores aqui que estende as mãos, que estende as mãos, estende as mãos, estende as mãos para cá. Estende as mãos, estende as mãos. Deus. Urabacando, baixando, reba. Urabacala, suria, baracando, reba. Urabala, suria, baracando, reba. Feche os olhos agora. Já começa a adorar a Deus, começa a adorar a Deus. Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu ministrei a tua palavra, Pai querido, e falei sobre milagres nesta noite. E o Senhor é o Deus dos milagres. Comece agora a tocar. Comece agora a liberar agora. Comece a liberar o milagre agora. Quem pega pela fé? Quem pega pela fé? Quem pega pela fé? Quem pega pela fé? Urabacando, rebaixando, rebaracala, suria. Urebando, rebara, churabaracaraço. Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, toca. Toca, 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 toca. Shuribiaca, churabaracala, suriabá. Urebando, rebaracala. Urebando, rebaracala, suriabá. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus. Em nome de Jesus, seja tocado. Em nome de Jesus, seja tocado. Em nome de Jesus, seja tocado. Em nome de Jesus, seja tocado agora. Seja tocado agora, seja alcançado agora o milagre. O milagre. Seja liberado o milagre agora. Chora para a cara. Verei os olhos. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus está tocando. Meu Deus está tocando. Deus está tocando. Churabá. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo, nós te adoramos, Senhor. Na beleza da tua santidade, ó Deus. Oh Espírito Santo, aleluia. Tu és maravilhoso, Jesus. Aleluia. As nações andarão à sua luz, e as portas jamais se fecharão. A cidade